Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Inimigos do Churn. E aqui conosco, os nossos amigos de sempre. Como vai, Lilian? Oi, Euclides, tudo bem? Muito assunto polêmico, cringe e interessante para falar hoje. Que ótimo, vai ser divertido. Grande Marcos, o que você manda? Fala pessoal, tudo bem? Oi Lilian, Euclides, Tiago, um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre churn também, né? Que leva o nome do podcast, compreender assim, motivos subjacentes à deserção de serviços. Legal, gostei da palavra deserção. Isso aí é deserção, bacana. E aí, Tiago, o homem das maratonas, o que você Opa, manda? sempre uma grande honra estar aí com os mestres, né? E vamos fazer jus aí ao nome, né, do nosso podcast, né? Inimigos do Churn, né? Vamos finalmente dizer aí para nossa audiência o que é o tal do Churn, né? Devem estar perguntando aí onde vive, né? Do que se alimenta. Pois é, esse animalzinho é perigoso, ele está em todos os lugares e pode Perigoso, né? afetar, pode afetar qualquer um a qualquer momento. E nós vamos Verdade. começar inovando aqui de uma maneira de fazer a nossa abordagem dos assuntos da semana. Normalmente a gente traz um assunto, hoje nós vamos trazer dois assuntos da semana para abordar essa questão do churn dentro desses assuntos, os efeitos que podem ter, o que aconteceu nesses casos. O primeiro caso é o lançamento do primeiro voo de astronautas civis feito pela SpaceX, na missão chamada Inspiration 4. 4 pessoas comuns foram lançadas ao espaço, na órbita terrestre, e desta vez verdadeiramente na órbita terrestre, acima da órbita mais alta que tem sido usada ultimamente, que é a da Estação Espacial e do Hubble, quer dizer, em torno de 575, 580 quilômetros de altitude, e ficaram 3 dias fazendo a órbita da Terra. Diferentemente das iniciativas anteriores, feitas pelo Richard Branson, da Virgin Galactic, e pelo Jeff Bezos, da Blue Origin, que fizeram um pulinho ali com o foguete e voltaram. Então, não foi, um fez 80 quilômetros, outro fez 100 quilômetros. Isso é uma missão que trouxe uma visibilidade grande para a SpaceX, com o seu foguete de lançamentos, que é o Falcon 9, e isso deu uma grande visibilidade de marketing para eles. Trouxe repercussões positivas. Agora, o problema para mim foi na cobertura disso. Normalmente essa cobertura de lançamento de foguete é feita por sites ou por youtubers que são especializados nessa área. Dessa vez, devido ao apelo dessa missão tão única, que levou 4 civis com pouco preparo para ser astronauta, para fazer essa órbita da Terra, a grande imprensa resolveu acompanhar o lançamento e o retorno. E no nosso caso particular do Brasil, teve grande destaque aqui para a Globo News e para a CNN. A Globo News fez a cobertura do lançamento da volta, a CNN é a mesma coisa. Só que a Globo News usou especialistas da área, gente que trabalha nesse mundo de divulgação científica e que conhece o assunto, e fez uma cobertura muito boa, tanto da ida como da volta. Já a CNN, quando fez fazer a imagem da ida, toda a reportagem da ida, colocou um repórter deles lá que não entende nada do assunto. Resultado, cometeu uma série de erros muito básicos com relação às informações de como funciona o foguete, como retorna, como seria a órbita, tudo isso. E isso gerou um monte de ruído e um pouco de imagem negativa para a CNN. Eles se corrigiram quando foram cobrir o retorno, porque aí chamaram alguém da área que sabia do que estava falando. Então, esse, para mim, é um risco que as empresas correm a não prestar atenção no tema que vão cobrir, como a imprensa, por exemplo, e podem começar a sofrer um pouco de bullying, digamos assim, digital. O que vocês acham desse tipo de comportamento?
Acho que eu vou começar falando dessa questão assim quando a gente vai comentar alguma coisa, né? O nosso mundo cada vez mais especializado. E a gente falou disso quando a gente falou um pouco de cancelamento, né? Na Sim, internet. A internet, ela popularizou e democratizou o acesso de todo mundo direto aos experts, né? E também descortinou que esses experts nem são tão experts assim. Então, qualquer coisa que uma pessoa fale no ar, a gente aqui também está sujeito a isso, né? Que é uma besteira, que a pessoa, ou uma besteira ou que ela falou de cabeça, né? Ou que seja é, não incorreto, mas não preciso, né? Isso aí isso aí é um problema, né, para as empresas, para os veículos de comunicação. Não se aceita mais essa informação genérica. Então, eu acho que isso de um lado é muito bom, né? Que todo mundo possa ser checado os fatos a cada momento. Isso acontece comigo em aula também. Às vezes eu estou falando um negócio, eu falo, eu acho que foi. Eu estava falando isso ontem com um aluno. Eu acho que foi nos anos 60, mas não lembro o ano da primeira edição da administração de marketing do Kotler. Checa aí para mim no Google. Aí a pessoa checou e falou: professora, foi em 67, né? Então, isso eu sabia que tinha sido nos anos 60, mas não sabia o ano direitinho. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Mas só posso pegar um pouquinho da questão da missão tripulada da SpaceX sim. e falar um pouquinho da questão psicológica? Claro, importante. Porque isso é importante, né? As pessoas têm uma ideia de exploração espacial que não tem nada a ver com a exploração espacial de verdade. E uma das coisas que assusta, né, pelo menos a mim, né, é que não tem garantia nenhuma, por exemplo, dessa exploração espacial, de que as pessoas vão voltar vivas ou que vão ter o resultado que se espera, né? Eu estou falando isso porque parece esse voo aí da Inspiration, né? Inspiration 4. Para a órbita externa da Terra. Se eu não estiver falando errado, não me cancelem, tá? Eu não sou física nem engenheira. Eu fico imaginando qual que é o risco da pessoa sofrer algum acidente ou dar errado, explodir, deve ser alto, né? E eu Sim, queria só colocar um negócio aqui que eu aprendi lá nos projetos que eu estava na NASA, que é a questão do perfil psicológico da pessoa que vai fazer essas missões, né? Eu acho que tem uma série muito legal no Netflix chamada Marte, que foi a NetGeo que fez, mostrando quais são os desafios para isso. Quando eu estive lá no programa do Datanauts, eles trouxeram alguns especialistas da missão, da proposta de missão Marte, para falar com a gente. Uma das coisas que é bem, assim, deixado bem claro, tanto para quem quer se candidatar, como para quem vai ser selecionado para fazer essas missões, é que a pessoa tem grandíssima chance de não voltar para a Terra nunca mais, né? Porque não vai se poder trazer as pessoas de volta. Qual que é o peso psicológico disso na pessoa? Fora que o impacto da radiação no espaço e lá em Marte ou na Lua, ou em qualquer lugar, é enorme, né? E a gente não sabe as consequências para o corpo humano disso. Então, você imagina qual é o perfil psicológico de resiliência? Deve ser assim, 10 vezes mais resiliente do que uma pessoa que vai para a guerra, por exemplo, né? Jutando. O meu chefe desse projeto, ele está trabalhando nesse mapeamento. Quais são os vetores que vão dizer qual que é uma pessoa que vai resistir a essa pressão? Assistam a série que vocês vão ver uns dramas que não tem nada a ver com a ficção científica que a gente vê nos filmes americanos. eu estava querendo me candidatar para ir para Marte, mas assim você me desanima. Tudo bem. Bom, então esse aí, assim, a única coisa que eu acho que tem que pensar bem é como as empresas, novamente, tratam essas coisas, essas notícias, como você falou. O mundo de especialistas agora é bom, de vez em quando, consultá-los. Eles podem errar, mas vamos consultar. O que você acha, Marcos? Posso, então, ia fazer uma contribuição puxando a sardinha para o lado da estatística e também o Tiago já deve ter visto isso demais. Eu sigo muitos perfis do mercado financeiro, né?
E uma surpresa enorme que eu tive. E o engraçado é estar surpreso, porque depois eu parei para pensar, falei, cara, a pesquisa de viés vem, a amostra principal da pesquisa de viés é o mercado financeiro. E eu me surpreendi quantas pessoas são viesadas e um desconhecimento geral em termos de análise de dados, né? O que é correlação espúria, o exemplo mais famoso é o gestor de fundo, que eu já vi isso várias vezes. O cara vai e gera um gráfico de duas variáveis ao longo do tempo, ele vê as duas variáveis caminhando juntas e ele fala aqui, ó, tem uma correlação. Gente, aula 1 de estatística básica, sabe? Então, aí eu fiz essa exposição porque eu sigo um perfil, sei lá, o perfil tem 2 milhões de seguidores e aí colocou uma passagem assim, estou com ela aberta aqui, ó. Existem 3 tipos de mentiras. Mentiras deslavadas e estatísticas. Colocou entre aspas e colocou assim, de Israel, como se fosse, eu não sei, eu não conheço essa pessoa, eu não sei a citação, né? Não sei se é verdade essa citação. Existe um livro famoso chamado How to Lie with Statistics, Como Mentir com Estatística. Eu acho que esse livro ele é ótimo, mas o título dele é um desserviço, porque quem não lê o livro acha que aquilo ali você pode mentir à vontade. E aí eu falei, tem que comentar, porque o cara tem 2 milhões de seguidores, eu vou lá e vou fazer, né, assim, um comentário elucidativo. Aí eu escrevi assim, poxa, normalmente, infelizmente, né, e normalmente esses argumentos são usados por quem não sabe nada de estatística. Nossa, ué. Comentário forte. Não, mas, gente, é uma área que eu não conheço, né? Assim, eu procuro fazer isso hoje porque a gente sabe o tanto que um conhecimento especializado ele demanda tempo, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Eu só acho assim, que tem que ter uma responsabilidade, porque como a gente está diante da rede social e ela é um canhão, né? E os meios de comunicação são canhões, às vezes eu estou falando uma coisa lá que isso vai influenciar o comportamento de uma pessoa, vai influenciar uma interpretação de pessoa, né? Eu acho isso bastante complicado, principalmente com estatística, porque é uma maldade enorme. Sei lá, eu posso ter uma distribuição, se a distribuição for muito assimétrica, eu vou falar lá, ó, a média não reflete a realidade, mas isso está na teoria da estatística. Se você não sabe a teoria da estatística, você está falando, a estatística está enganando a gente, mas isso está lá. Né? Então, pegando o link aí também, professor Severo, essa parte financeira, né? Teve o caso do Cristiano Ronaldo e a bendita água lá, né? Eu ia falar disso. Cristiano Pode falar Ronaldo... então, professor Euclides, por favor. Não, você muito bem lembrado, Thiago. Quando o Marcos estava falando, eu estava lembrando do caso do Cristiano Ronaldo e a Coca-Cola. Quando saiu a notícia, eu comecei a rir. Falei, não, Cristiano Ronaldo rejeitou a Coca-Cola e as ações da empresa caíram. Eu lembrei da correlação espúria na hora, né? Falei, peraí. Logo depois eu vi um monte de comentários de pessoas falando, calma, cair as ações da Coca-Cola não é um efeito por causa do Cristiano Ronaldo. Eu não sabia se ria ou chorava quando eu vi a matéria. Mas é o que o Marcos falou. Hoje em dia, tem muita gente dando palpite sobre tudo sem ter conhecimento. E tem comentaristas que são genéricos. A pessoa, seja homem ou mulher, está comentando sobre qualquer assunto. O cara está na televisão, ele é o comentarista, alguém levanta um tema, ele comenta. Mas, em geral, não é um especialista, não entende muito do assunto. Mas vamos combinar, às vezes, não é só por ignorância, né? Às vezes o cara até tem um certo conhecimento daquilo ali, né? Mas ele quer usar aquilo ali realmente para criar aquele viés que vai dar aquele boom, né, na audiência, né? Que sabe que vai... Mas é horrível, né, pensar, porque você está emburrecendo, né? Vamos dizer assim, pessoas que têm até mesmo uma formação boa, né, e tudo mais, mas não tem um certo conhecimento ali de estatística e tudo mais, né, para poder ter esse discernimento, né, mas isso aí, para mim, de tirar essa diferença. Desculpa, mas isso aí não leva a um problema que, principalmente a imprensa faz esse tipo de coisa, e logo depois é desmascarado, não pela própria imprensa, mas porque as pessoas estão se informando mais de várias maneiras, aprendendo mais,
ela começa a criar uma imagem ruim para ela. E aí vem, talvez, o pessoal que entende mais de churn do que eu pode dizer, o efeito de, poxa, pessoal, peraí, eu já não gosto mais desse pessoal, porque eles não falam a verdade. Quer dizer, tem os dois lados, tem de tudo aí. Às vezes fala a verdade e você não quer enxergar a verdade. É outra história também. Não tem esse problemática? São aqueles extremos, né, que a gente comentou até no outro episódio sobre cancelamento e tudo mais, Isso. né? Sempre extremizações ali nas redes, né? Professora Aline Carvalho, acho que pode... Eu posso só fazer uma pontuação antes do comentário da Lilian, Claro. porque eu sou graduado em comunicação, né? E aí isso começa a refletir sobre as coisas, porque a gente mudou demais de 20 anos para cá, né? Então nós somos uma sociedade extremamente agora especializada, né? Você acha especialistas. Isso não é ruim, gente. Isso é bom, porque as pessoas estão se especializando com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do conhecimento. Você tem pessoas cada vez mais especializadas em determinadas áreas. Eu imagino que a imprensa tenha que mudar. Eu imagino que ela tem que mudar a forma como ela dá a notícia, a forma como ela comenta a notícia. E o que acontece? Se a gente pega essa estrutura, ela é a mesma de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. E talvez eu suponho que os ruídos fontes dos ruídos possam estar aí. E nós mudamos, né? Então, às vezes, você está vendo uma coisa, você em um segundo no Google, né? Um exemplo, eu falei aqui no início do podcast, deserção. Aí o Deoclítides falou, essa palavra... Aí, na hora, me deu um gatilho, eu falei, cara, será que esse termo que eu usei está certo? Eu já abri, porque eu falei, nossa, está gravando, né, cara? Eu já entrei no Google... Deserção. Não, tá certo, graças a Deus. Então, mudou a nossa forma de coletar informação. Ali, acho que a Lília queria complementar. Não ia, desculpa te interromper, não era nem isso, era essa questão dos especialistas é uma questão de mercado mesmo, né? Um desenvolvimento, a gente pode até chamar de corrida armamentista, ou de uma evolução cultural, né? Do que está acontecendo, cada um, a sociedade se especializando, e cada um tem uma especialidade muito assim, sabe quando a gente zoa o que é um doutorado? Aí a gente faz um círculo de todo o conhecimento da coisa. Aí o doutorado, ele é como se fosse uma espinha dentro desse círculo, eu só estou aumentando um pouquinho, assim, esse conhecimento dentro desse círculo. Eu sou super especializado num tema super de fronteira que ninguém conhece, que eu conheço. E tem um monte de gente trabalhando em outras coisas, né? Mas eu acho que tem duas coisas aqui. Eu queria falar primeiro da importância de alfabetização estatística, que é o trabalho que o Tiago e a comunidade da Estatidados faz, né? Esse conhecimento não está na escola, estou falando do ensino fundamental e médio, né? E as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é um desvio padrão, o que é uma média, o que é uma distribuição. E se eu falar de distribuição que não segue o padrão normal, aí ferrou, né? Porque aí já é conhecimento avançado do negócio. Então, eu acho que isso, sei lá, lei da diretrizes e bases e tal, precisa melhorar no sentido das pessoas se educarem para isso, mas existem muitos recursos para a gente aprender hoje na internet, e eu acho que a comunidade do Tiago é o melhor lugar para você estar lá, porque tem humildade epistêmica. Feliz e lisonjeado aí. Fala aí, Tiago, fala aí da comunidade. Muito legal. Não, acho que a gente tem tentado, né, tirar esse gap. Por exemplo, quando eu estava no meu 6º período de faculdade, né, cara, era tudo inglês, né? Isso eu estou falando de quê? 2012. Tipo, não tinha material em português, sabe? Praticamente na minha área, né? Então, teve um movimento muito forte, não só meu aí, como de outras iniciativas também, de trazer, né, esse conhecimento, né, de cunho comum, né? Tentar ali trazer algo que é mais que está mais disseminado lá fora, né? De uma forma aqui por nossos especialistas também. E somos muito bons, né? Eu acho que o Statidados ele mostrou, né, de uma forma significativa, né, como nós somos bons, né, com esses temas, né? E pouco se falava sobre o assunto, né? Então acho que a gente está tentando desbravar esse tipo de coisa, né? E é importantíssimo, né? Se você tem um país data-driven, né? Que as decisões são orientadas a dados, é algo mais justo, né? Você não gasta
o dinheiro público das pessoas de forma ali no achismo driven, né? Vamos dizer assim, né? Então você sempre orienta, né? Você sempre orienta ali sobre dados, né? E tem aquela coisa, né? Se você tem a opinião, né? Pode ficar com a sua, né? Eu vou me basear aqui nos dados para, né? Foi a frase lá, salvo engano, do Deming, né? Então por aí, né? A semântica é parecida com isso, tá? Não é exatamente essas palavras, né? Mas a semântica é por aí. E eu acho que a gente vem tentando fazer esse trabalho lá no Statidades, né? O professor Severo já fez live com a gente, professora Aline, professor Euclides, né? A gente sempre está promovendo evento também, fizemos a maratona aí, fizemos a Semana de Estatística Aplicada à Educação, agora a gente está aí com a Semana de Estatística e Pesquisa Operacional com R. Pô, ontem, 200 pessoas ao vivo com a gente, cara, onde imaginar um evento na internet sobre estatística e pesquisa operacional com R, né? Que às vezes a pessoa não sabe nem o que é R. Vão Mas ter ela 200 ouve que é pessoas ao vivo. Pô, né? é um motivo de muito orgulho, entendeu? É muito legal, né? Ver as pessoas conhecendo mais e tomando melhores decisões baseadas em dados, né? Eu acho que é isso que a gente defende, né? Mas isso aí é muito bom, Tiago. Desculpa, Euclides, só para encerrar, que eu puxei um ponto aqui do Tiago, que era a questão da humildade epistêmica, né? Porque, assim, uma das coisas que tem na comunidade que é muito legal, tem áreas, né, de especialidade para tudo lá. Então, tem gente da bioestatística, tem gente do marketing como nós, tem gente da pesquisa operacional, tem gente de finanças, né? E cada um tem a sua especialidade. E a gente viu isso acontecer muito agora com a questão do Covid, porque todo mundo que sabe fazer uma análise de dados gráfica, por exemplo, agora acha que é epidemiologista, entendeu? E aí Não, quer se meter chove a fazer... de dashboard aí, não. Então, se mete a tirar conclusão do Covid lá. Eu acho que foi mais no começo, agora foi uma questão de sobrevivência, sobreviveram só aqueles que não falavam besteira, mas é uma coisa assim, o que eu estou querendo dizer é que é humildade epistêmica. Assim, gente, eu não sou epidemiologista. Eu sei trabalhar com dados, minha especialidade é marketing, né? Eu não vou me meter a fazer cálculo de rota de nave para Marte, entendeu? Não é comigo isso. E as pessoas têm que aprender um pouquinho de humildade epistêmica, né? E aí a feminista entra aqui, porque essa característica é uma coisa muito masculina, de bater no peito e falar eu sei tudo e tal. A gente vê muito em política isso. A gente precisa respeitar o especialista que fala assim, ó, eu não sei. Eu não sei. As pessoas tendem a ver quem fala não sei como menos capaz, né? Ou menos seguro. E não é isso. É simples as pessoas, gente, eu preciso estudar, eu preciso ver os dados, eu não tenho noção do que isso diz, né? Isso não é um defeito, é uma qualidade nas pessoas. Então, aí a gente vai falar um pouco mais sobre dados, esse mundo data-driven, daqui a pouco, né, com relação ao churn. Mas só para a gente trazer mais um tema para esse assunto da semana, que tem a ver também com a tecnologia, o uso da tecnologia, que é um assunto que não foi originariamente devido à tecnologia, mas a gente tem visto a tecnologia cometendo os mesmos erros, que foi o caso do cientista de dados, que foi preso devido a uma identificação errada. Tiago, você pode trazer para a gente esse caso e falar um pouquinho mais sobre ele? Perfeito. Bom, eu acho que esse caso aí, né, ele tem muito a ver com o descaso, né, que a gente tem com políticas públicas e tudo mais, e também, né, as pessoas foi na verdade como é que funcionou o caso, né, basicamente, né? O cientista de dados, né, ele foi confundido com um miliciano, né, procurado, né? E aí testemunhas, né, disseram que eram aquele cientista de dados, mas na verdade, né, não era, né, o cara. E o cara ele ficou 23 dias preso, né? Então é um absurdo, né? Claro. E aí a gente queria tentar fazer um link com isso, né, sem tentar julgamento de mérito aqui, né, que não é o nosso objetivo, né? Trazer um link com a tecnologia. Será que se a gente fizesse um reconhecimento facial, por exemplo, por meio de tecnologia, será que isso seria melhor ou pior, né? Então, queria levantar um pouco esse assunto aí com os mestres, né? Qual a opinião de vocês acerca disso? Vocês acham que melhoraria a situação? Eu acho que ele seria favorecido ou extremizaria mais isso aí?
essa questão. A experiência atual, Tiago, tem demonstrado que não melhora ainda, porque o treinamento desse tipo de software ou de sistema para reconhecimento facial está carregado de vieses. Porque você pega um conjunto de dados que representam uma determinada comunidade, determinadas características, e treina o seu sistema naquilo. Então, seja pelo seu conjunto de dados que está mal dimensionado, seja pelos próprios programadores que não sabem criar mecanismos para evitar isso. Então, as ferramentas que existem hoje, elas ainda cometem o mesmo erro de uma pessoa, de reconhecimento facial inadequado. Apesar da tecnologia poder evitar isso, ela não está sendo muito bem utilizada. Isso parece que não, até o momento, não tem sido muito bem tratado pelas empresas de tecnologia. A questão de 1 ano, mais ou menos, é que tem se levantado essa questão dos vieses de reconhecimento facial, com relação, sobretudo, à cor da pele, que tem causado muito problema, e algumas empresas estão começando a trabalhar mais nisso, mas ainda é muito incipiente, muito pouco, para uma situação que pode ser potencialmente grave. Porque se hoje você acredita em testemunhas humanas que dizem que é pessoa tal e não é, e a tendência de muita gente é achar que a tecnologia, quando diz acabou, veredito final, pode ser pior. Porque aí você vai dizer, não, mas a máquina me disse que é, então é. E aí é um risco grande. Eu acho que um ponto a lembrar também que quem cria, né, os algoritmos somos nós, né? Então a gente acaba também enraizando nossos vieses, né, dentro desses algoritmos também, né? E aí tem que ter toda uma auditoria, né? E aí surge a função de ainda uma profissão que ainda no Brasil não está tão estabelecida, né? Mas o auditor de algoritmos, né? Que é o cara que é responsável por usar métodos que façam com que seja mais justo, né? Essa criação dos algoritmos, né? Então ter essa auditoria vai ser fundamental, né? Com certeza. Posso só pontuar algo importante na fala do Tiago? Existe uma pesquisa famosa, vou ver se eu acho o nome aqui daqui a pouco. Eles pegaram uma base de dados de expulsões de jogadores da Premier League e encaminharam para 29 equipes de pesquisa. A mesma base de dados, as mesmas variáveis e o mesmo problema de pesquisa. Tá? O problema de pesquisa é se havia uma relação entre a cor da pele e o fato do cara ser expulso, né? E aí, o que aconteceu? 29 resultados diferentes, 20 numa direção, e identificavam uma relação entre a cor da pele e o fato do jogador ter sido expulso, e 9 não havia encontrado essa relação, era estatisticamente igual. E eles mediram também a crença dos pesquisadores, né, para identificar se essa diferença era sistemática ou se era aleatória. E aí eles não acharam relação. Então, essa variação se devia muito mais a questões aleatórias, sei lá, o conhecimento do cara com estatística, a opção por determinadas variáveis, a transformação da variável e assim por diante. Bastante interessante esse paper. E eu acho que isso responde um pouco. Se eu entregar na mão de uma pessoa só, tá, uma decisão sobre algoritmo, cara, é uma decisão de um especialista carregado com um viés aleatório daquele especialista que desenvolveu aquilo. Então, por isso que o Tiago falou que é importante você ter, sei lá, um grupo, um auditor, alguma coisa, para poder suavizar esses erros que são erros aleatórios. E a gente está usando a nomenclatura da estatística, né? Existe um erro aleatório, existe um erro sistemático, né? Então, as pesquisas indicam que essa questão é meramente aleatória, essa questão não é sistemática, né? Então, se alguém me der uma base de dados, um modelo para eu treinar, eu vou treinar de acordo com a minha bagagem. Eu carrego uma bagagem, né? Uma bagagem pessoal, com algumas crenças. Né? Gente, eu não estou isolado do mundo, né? Eu tenho alguns preconceitos. Estou falando que eu sou preconceituoso, mas eu tenho alguns preconceitos. Eu vou carregar o meu modelo com alguns preconceitos. E aí? Né? Isso vai, de certa forma, contaminar o modelo.
Então, por isso que é importante que o Thiago pontuou, e daqui a pouco eu volto para falar o nome do paper. Beleza, e aí então a gente já pode ir para um próximo tópico que está ligado a essa questão de dados. Vamos mergulhar agora no mundo dos dados um pouco mais. Para isso, a Lilian vai trazer para a gente uma pesquisa, a nossa pesquisa do mês aqui. Qual é essa pesquisa, Lilian? Então, esse artigo está em preprint, né? Vai estar na descrição do vídeo, na descrição do áudio aqui, a fonte, né, do artigo para todo mundo ler. Mas é um artigo falando sobre o acelerômetro dentro dos celulares, né? Para quem não sabe, dentro do seu celular, a gente tem um monte de sensores. Um deles é esse acelerômetro. Ele usualmente as pessoas usam ele para contagem de passos, né? Então o acelerômetro é que pega o quantos passos você dá para o dia, o pedômetro, né? Mas o acelerômetro ele está lá na última parte da lista das pessoas quando elas pensam em privacidade do celular. Então elas pensam assim: eu vou desabilitar a câmera, eu vou desabilitar o microfone, eu vou desabilitar o GPS. Mas o acelerômetro nunca ninguém fica pensando em desabilitar. E aí o artigo mostra que tipo de dados eu posso recriar com o acelerômetro baseado nesses dados, que são metadados, certo? Eu consigo pegar dados de personalidade baseado no tipo de gingado que você faz, né? Então, se anda mais rápido, anda mais devagar, anda mais com um passo mais vamos dizer, dando pulinhos, eu estou usando uma licença poética aqui, mais feliz ou mais triste, né, mais devagar e tal, você consegue pegar esses dados. O dado de geolocalização, se você desabilitou a geolocalização, eu não tenho como saber onde você está andando, mas se eu pegar qual que foi a trajetória que você fez com o acelerômetro e plotar em cima do mapa que já existe, eu consigo descobrir aonde você está pelo acelerômetro, né? Eu consigo pegar parâmetros de saúde pelo acelerômetro também, né? Falando, por exemplo, de peso e altura, baseado no como você anda, e inferir qual que é o seu peso e altura, tá? Então, eu trouxe esse artigo, né, passei para vocês antes, né, do episódio, porque a maioria das pessoas não sabe que isso pode ser... primeiro que não sabe que tem um acelerômetro no celular, depois não sabe que tipo de dados podem ser inferidos com base no acelerômetro, e às vezes com mais assertividade do que um inventário de personalidade, de depressão, enfim, né? Então, eu trouxe esse artigo para a gente falar um pouquinho de como a gente precisa, conscientizar as pessoas de que elas estão sendo monitoradas não só pelos sensores mais conhecidos, como GPS, microfone e câmera, e também para o lado das empresas, de que esses dados são mais, entre aspas, fáceis de ser conseguidos e podem ser trabalhados na sua estratégia de marketing digital, principalmente, né? Tem uma coisa só que eu gostaria de pontuar, o artigo ele vai muito nessa direção de dizer que existe esse risco de as empresas conseguirem dados de todos os tipos, pelas pessoas aí, analisar todo tipo de comportamento. Primeiro, isso é um exemplo do que a gente falou no último episódio sobre o Internet do Comportamento, o IoB. É justamente isso, é uma extensão do IoT, sendo o smartphone um IoT, um dispositivo de IoT, porque é carregado de sensores de toda sorte que vão coletar todo tipo de dados sobre as pessoas e sendo usado, então, para analisar ou para conhecer o comportamento das pessoas e, a partir daí, eventualmente, influenciar o comportamento. Então, é, para mim, um exemplo claro do que é o IoB e como ele vai vir pela frente. Há um risco nisso? Há sim, de realmente ser mal utilizado, os dados serem... tirar a sua privacidade, de alguma maneira. Contudo, é bom ressaltar que no próprio artigo, em um determinado parágrafo, eles falam que, olha, ainda tem que tomar um certo cuidado com isso, porque ainda não é conclusivo tudo isso, porque eles fizeram esse estudo
levando em consideração situações muito específicas. Então, você precisa, primeiro, conhecer os hábitos das pessoas para poder chegar àquelas conclusões que eles chegaram. Então, dependia de você já conhecer alguma coisa sobre as pessoas. Não é simplesmente que o sensor vai dizer tudo sobre a pessoa, se você não puder correlacionar com os hábitos delas. E também, eles tinham situações que era muito limitado, porque foi, por exemplo, muitos dos testes que estão ali foram feitos em laboratório, não em situação de vida real. Quando fizeram na situação de vida real, já não deu o resultado que se esperava, ou que era previsto em laboratório. Então, de qualquer maneira, tem algumas ressalvas, para a gente aqui só citar de um caso recente que eu gosto de falar agora, que o tsunami não vai chegar ainda, pode ser, né? O vulcão está em erupção, mas não vai ter tsunami. Aqui, os sensores estão aí, ainda não tem o tsunami. Não quer dizer que no futuro não possa ter. Pode ocorrer. Então, tem que tomar cuidado, sim. Os sensores é muito fácil tirar dados hoje. O problema é fazer a análise correta. É isso mesmo. Acho que é bom falar disso, desse cautionary tale, né? De que a gente ainda está testando e tal, mas uma coisa é eu saber que eu estou sendo monitorada e me proteger, ou poder me proteger a isso. Outra coisa é eu nem saber que posso estar sendo monitorada em relação a isso. Então, não me assustou o artigo no sentido do que daria para fazer, porque já tem outros estudos mostrando isso com dado público de rede social e tal. Às vezes é até mais fácil pegar outro dado do que esse, né? Mas conforme as pessoas vão restringindo, né, a sua atividade ou passando os dados para as empresas vão achando outro jeito de criar modelos de comportamento dos seus consumidores ou governos dos seus cidadãos, né? Então, eu acho importante, pelo menos, entender que isso pode ser feito, tá? O Marcos quer falar. Eu acho que essa discussão é muito boa. Eu vou pegar um gancho do que a Aninha falou, que é o seguinte: ela falou assim, gente, eu conheço estatística, mas eu não sou epidemiologista. Então, eu não vou sair rodando modelo de Covid. Cara, mais perfeito que essa fala não existe. Por quê? Porque as variáveis têm natureza própria. Então, dentro do comportamento do consumidor e dentro do marketing, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Nosso lado, marketing, as variáveis possuem natureza própria. Algumas coisas já se sabe, já está consolidado na literatura. E aí você precisa de um especialista para compreender isso em marketing. Saiba estatística e saiba marketing. Um exemplo. Vendas são evolutivas ao longo do tempo. Crescem ao longo do tempo. Resultado de meta-análise. Participação de mercado são estacionárias ao longo do tempo. Né? Resultado de meta-análise. 2 variáveis de desempenho mercadológico. Né? O que isso implica? É mais fácil você aumentar seus níveis de venda ao longo do tempo, mas não é tão fácil você aumentar seus níveis de participação ao longo do tempo. Agora, isso eu sei porque está consolidado na literatura mercadológica. Variáveis do comportamento humano também. Eu vou abrir aqui um parênteses, eu achei isso extremamente interessante, eu gosto muito do prefeito do Rio de Janeiro, né? Porque ele compartilhou uma propaganda contra a eletricidade de 1900. Cara, achei sensacional. E aí, lá em 1900, tinha gente que era contra a eletricidade. Então, assim, era uma propaganda, as pessoas compartilharam, né? E aí tinha gente morrendo, eletrocutado no meio da rua, e um cavalo caído no chão, porque uma coisa do comportamento humano que não muda é o nosso medo do novo. Nosso medo é um embate. Enquanto a gente tem pessoas que quebram fronteiras e vão atrás da tecnologia, de tecnologias e inovações, você tem pessoas, né, que têm aversão ao novo, têm medo do novo. Não estou falando que o novo é bom, o novo é ruim. Isso é uma característica presente no comportamento das pessoas. Sei lá, talvez possam achar isso, né, alguma correlação entre esse tipo de comportamento, essa aversão, né, ou a propensão ao novo, e processos biológicos. Não sei, a gente tem que pesquisar, tem que ir lá na literatura. Né? O que eu estou querendo dizer? A gente pode fazer um episódio sobre isso, tem literatura.
Então, o que eu estou querendo dizer? As variáveis, existem variáveis, elas têm natureza própria. E o comportamento humano, ele muda ao longo do tempo. Eu adoro falar na minha primeira aula de estatística, e falar assim, olha, as variáveis do comportamento humano é ciência social aplicada, né? Elas mudam ao longo do tempo, porque a gente reage com o ambiente. Então, quando a Lília comentou, não, então eu vou adaptar o meu comportamento de acordo com o dispositivo que eu estou usando. Isso é um exemplo clássico de como o indivíduo adapta o seu comportamento. Outro exemplo clássico, eu sou empresário, sou dono de um hotel, numa cidade turística, né? Vai ter feriado. Como eu sei que vai ter feriado, o que eu faço com o preço? Eu aumento o preço. Por que isso destrói a vida do analista de dados que não conhece a teoria subjacente? Se ele pega os dados de preço e demanda só dessa área, estima um modelo de regressão, ele acha uma relação positiva entre preço e demanda que contraria 150 anos de pesquisa microeconômica. Porque ele não conhece a natureza das variáveis. Isso é o reflexo do que a gente estava falando lá no início, né? Conhecimento está aí. Estão todos acessando corretamente? Nem sempre, infelizmente. Muito bom. E aí a gente então pode agora ir um pouco mais adiante e começar a alinhavar tudo isso com o tema de como combater o churn com dados. Então, tem várias maneiras de obter dados. Sensores são uma dessas maneiras, como a gente viu aí via IoT, e todos os tipos de sensores estão disponíveis para isso. Mas tem várias outras maneiras. Então, como é que a gente pode, então, combater o churn a partir dos dados que a gente coleta, de alguma forma? Eu posso começar? Claro, à vontade. Já saí me colocando assim na frente. Já largou na frente, então manda. O que eu acho mais interessante do comportamento humano é porque a gente estuda muito marketing, né? Não, isso vai influenciar, isso não vai influenciar. E algumas pesquisas, não, deixa eu fazer essa ação aqui na rede social, que eu sei que vai aumentar as vendas, né? E uma das coisas que eu tenho lido, né, sobre comportamento, e a Lília pode complementar, é que a maioria dos processos decisórios, eles são o disparo do processo decisório, ele é algo interno. Ele não é influenciado por algo externo. Então, existe uma pesquisa famosa que eu uso também na minha disciplina, que é uma pesquisa experimental no Brasil, realizada nas lojas americanas, em que o pesquisador testou várias variáveis na correspondência entre intenção e compra. Ou seja, se o indivíduo comprou aquilo que ele falou que ele ia comprar quando ele entrou na loja. E aí o que se descobriu? Qual que é a principal variável que influencia? Nenhuma variável de marketing. Assim, ou elas possuem quase nenhum efeito. Não é o preço, não é espaço na prateleira do produto lá nas lojas americanas, não é se está anunciado na revistinha, mas se duas variáveis que foram medidas quando o cara entrou na loja. Se ele havia comprado aquela marca da última vez, então se ele comprou a marca da última vez, aumenta a probabilidade dele comprar a marca que ele falou que ele ia comprar. Tá? E se aquela marca está no repertório de compras dele. Então, ou seja, qual que é a barreira? Comprar a primeira vez. Né? Porque você comprou a primeira vez, entra no repertório. Vamos jogar isso para o lado do churn. Quando eu vejo as pesquisas sobre churn, o interessante é que assim, o churn é uma ruptura. A ruptura aconteceu hoje, mas assim, é uma coisa que vem acontecendo, que está interno. Eu não sei se você perguntar para a pessoa se ela vai verbalizar. E aí eu acho que está um grande desafio da pesquisa, porque o cara fala, eu vou desistir desse serviço, vou sair daqui e tal. Mas será que isso seria totalmente, para 100% das pessoas que desertaram, por exemplo, né? Será que isso seria totalmente assim, reversível se a empresa agisse antes? Pergunta, Marcos, só uma dúvida aqui de leigo de churn. Então, churn não é uma ruptura abrupta, algo que a pessoa acorda e não quero mais.
aquilo é um processo que vai se alimentando na cabeça da pessoa até ela romper? Nas empresas, o churn é assim, o cara deixou de ser o cliente. Só que a pesquisa sobre psicologia cognitiva e pesquisa comportamental mostra que isso não acontece de uma hora para outra. São processos cognitivos que aí, uma hora, o cara fala assim, pronto, não aguento mais, estou saindo. Aí fica registrado na base de dados do churn. Só que aquela observação é pontual e aquele é um processo que aconteceu ao longo do tempo. Então, a empresa deveria ter mecanismos de medição contínua da pessoa, do comportamento, das suas preferências, para tentar prever, ó, em algum momento ela vai querer sair porque eu não estou atendendo, algo assim. O que diz a psicologia? Então, eu estava aqui querendo falar, porque o Marcos está me lembrando da época que eu trabalhava em banco, lá atrás, né? E aí, como banco nunca dependeu muito de sensor, né? Porque já tinha toda a informação da pessoa, né? Mesmo numa época pré-internet. Então, a gente tinha todo, como eu digo aqui, como a gente diz aqui em São Paulo, toda a capivara da pessoa a gente já tinha, né? No banco. E quais eram os indicadores, né, que a gente passava para a rede dizendo que a pessoa ia dar churn, ou seja, ia deixar de ser cliente do banco? A primeira coisa é tirar os débitos automáticos da conta. Ela já está deixando, já está te dando umas dicas, entendeu? Tirou o débito automático, ela vai, ela está dando indicação, ó, eu vou sair do banco, eu vou sair do banco. E ela tá, ninguém sai do banco assim, eu tirei tudo e abri a conta no outro, levo num saco o dinheiro e vou pôr lá no outro banco, entendeu? Não é desse jeito, demora até fazer as coisas. Então, isso é um indicativo. É mais difícil, lógico, de fazer isso quando eu não tenho todo o processo mapeado como um banco tem, né? Mas com a internet capilarizada em todos os momentos, né? E com os sensores, como o Euclides ensinou para a gente, Internet of Behavior, né? Aí eu teria como traçar isso, né? Meu interesse de pesquisa agora está indo muito para a questão de o mercado de namoros, né? Eu tenho vários artigos assim em relação a Tinder, Grindr e tal na internet, e a gente consegue mapear quando a pessoa vai, sei lá, terminar o casamento com dados públicos de Facebook, né? Divórcio, né? Que é o churn do relacionamento. Né? Então, por isso que eu não uso mais Facebook. Pronto, pode ver. Não uso mais Facebook. Uma estatística aí para as meninas aí ficarem com as orelhas em pé, 40% dos homens no Tinder são casados. Mas a gente precisa. Só que qual que é o pulo do gato? Que parece simples, mas não é. Distinguir o sinal do ruído, né? Porque no caso do banco, eu sei que é o débito automático. No caso do sabão em pó, como eu sei que a pessoa vai trocar da marca A para a marca B, né? No caso do carro, como que eu vou saber que ela não vai comprar marca A ou marca B? Então, isso para quem é pesquisador e gosta de comportamento do consumidor, como eu e o Marcos aqui, é a era de ouro para a gente descobrir essas coisas. Eu me sinto assim, eu queria ter mais braços, mais tempo, mais dia para ficar estudando essas coisas, porque são muitos dados para a gente tentar, nas palavras do Nate Silver, identificar o que é sinal e o que é ruído ali. Perfeito, acho que a professora tocou num ponto muito interessante, né, que a gente pensa em churn, de repente, mais imediato, assim, cliente, mas quem que podem ser nossos clientes, né? Por exemplo, uma escola, quem que são os clientes da escola? Evasão de alunos, né? Então, os alunos, eles evadem ao longo do tempo, né? Então, eu fui analista de mercado num grande centro universitário aqui no Rio de Janeiro, né? E lá a gente trabalhava com essa ideia de churn, né? Fazíamos modelos de retenção. O que é isso? Né? No final, o que o modelo te dá? Ele uma probabilidade do aluno evadir ou não, né? Então, vamos dizer que ele, sei lá, ele está com uma probabilidade de 80% de evadir. Vamos dar o drill down aqui e ver, né? Será que ele está tirando notas baixas? Será que ele está, se ele mora longe, né? Será que ele está inadimplente, né? Então, você tem várias vertentes, né? Que você pode fazer um drill down ali e ver por que aquele aluno está evadindo, né? E buscar medidas preventivas para que ele deixe de evadir, por exemplo. Posso botar uma monitoria se ele estiver com notas baixas, né?
Se ele estiver inadimplente, eu posso pagar uma bolsa para ele, né? Se ele morar longe, eu posso pagar um transporte, né? Enfim, então pensar, né, de forma a ter essas medidas de prevenção de churn, por exemplo, né? Então, você tem, por exemplo, a seguradora, né? Então, esses modelos são clássicos de classificação, né? O pessoal que está mais acostumado aí com a terminologia de ciência de dados, né? Modelos de classificação, né? Onde você tem variáveis que são dicotômicas, né? O aluno evade ou não, sucesso ou fracasso, né? Ou o cliente ele deixa de assinar ali o seguro ou não, né? E assim por diante. E você tem as variáveis que compõem essa precificação, né? Então, ali, você poderia ter essas variáveis que compõem a probabilidade do aluno evadir, você pode ter as variáveis que compõem a probabilidade dele deixar de assinar com a seguradora ou não, né? E aí tem a probabilidade também de ter sinistro ou não e tudo mais. Então, você tem um churn em várias áreas, né? Assim como a professora falou ali do Tinder, né? O churn do relacionamento, né? Então, é evasão de forma generalizada, né? Não fique só nos clientes, né? Mas o cliente é uma coisa muito típica do marketing, né? Você saber por que teu cliente deixou de ser seu cliente, né? Então, acompanhar, né? Isso é um acompanhamento contínuo, né? Para ver realmente por que ele está deixando, né? Será que eu estou causando insatisfação? Por que ele está insatisfeito, né? Quais são os motivos que levam à insatisfação do meu cliente, né? Como que eu melhoro isso para fazer uma retenção, um engajamento, né? E assim isso é clássico, né? Por exemplo, as empresas de telecomunicação, né? Todas elas trabalham com modelos de churn, né? Inclusive é uma das áreas mais clássicas, né? De trabalhar em estatística com churn, né? São esses modelos de retenção de crédito e tudo mais, né? Então, é por aí. Então, agora o pessoal acho que já sabe, né? Onde o churn vive, se alimenta. Agora, só para juntar uma coisinha que o Thiago falou aqui, porque ele está falando assim, como evitar o churn e tal, mas também tem uma ação que a gente pode tomar, que é assim, que eu também faço muito, né? Esses trabalhos de modelo de targeting, né? No qual eu falo assim, olha, esse é o cliente que a gente deveria estar atendendo, porque ele tem mais rapport, fit com a nossa empresa, com a nossa oferta. E a chance dele dar churn é menor do que outros públicos A, B ou C por N motivos. Por exemplo, se o aluno mora longe da faculdade. Então, quando eu for prospectar, ou quando eu for esse cliente, eu vou focar mais naquele que mora perto, ou mora perto de condução, metrô, ônibus, enfim, né? Isso também é importante para a gente, como no papel de profissional de marketing ou de empresário, focar naquele público que tem mais chance de consumir nosso produto e ser fiel à nossa marca, né? Isso também. Com certeza. Se você faz um gráfico de Pareto ali, né, e você vê ali que 80% da renda está vindo ali de um determinado número de clientes, você vai focar muito mais a atenção neles do que nos outros 20%. Pode falar, com certeza. Curioso, assim, quando a gente vai ao médico, a gente acha super natural, né? Faz um exame, aí tem um marcador lá, tipo, alguma coisa está fora do intervalo de confiança, né? E aí o cara começa a fazer perguntas para você, e aí ele conclui alguma coisa baseada naquelas coisas, né? Então, talvez o comportamento do consumidor também poderia ser assim, né? Você identificar o churn como resultado de alguma coisa. O problema é que algumas dessas coisas são processos cognitivos. Então, algumas variáveis são latentes. O cara não verbaliza, não quer verbalizar, ou às vezes ele nem sabe verbalizar, nem sabe que existe aquilo, né? E aí funciona como um gatilho. Aí que entra os questionários também, né? Exatamente. Aí que entra os questionários, e é por isso que a variável latente é extremamente importante na psicologia, por isso que a psicologia é dividida pelo menos tem 2 grandes ramos. Tem outros também, mas psicologia cognitiva e psicologia comportamental. Perfeito. A parte cognitiva é extremamente importante, porque várias variáveis de marketing são cognitivas. Sim. E elas direcionam o comportamento. Sim.
Se a gente conseguisse medir isso, né, num mundo ideal, eu acho que no mundo ideal, né, eu acho que esse mundo vai chegar. Não é dica de leitura nem nada, mas para quem gosta de ficção científica, já que a gente começou lá com Marte, SpaceX e blá blá blá, tem um livro do Arthur C. Clarke, que é o cara que escreveu 2001, né, que chama 3001. Né? Não sei se quem leu esse livro, mas eu fiquei viciada quando eu tinha 20 anos nesse livro. E li várias vezes. E ele fala de um Neuralink que o Elon Musk está tentando criar, né? Só que ao invés de ser um chip na sua cabeça, ele era como se fosse um capacete que pegava, como se fosse por tipo, eletroencefalograma, Chaves né? Xavier. Isso, que nem o X-Men. professor Xavier, isso, os processos cognitivos. E por isso que eu fiz neuromarketing no doutorado, tentando correlacionar marcadores comportamentais com processos cognitivos. Quais são esses marcadores? A gente pode fazer um episódio disso. Eye tracking, skin conductance, né? Essa questão do acelerômetro, né? O perfil, né, de passos ou de gingado, estou usando essa palavra gingado bem livremente, no sentido de como que é o demeanor da pessoa, né? Se ela está mais feliz ou não. E tem também, eu me interesso, o Thiago sabe, né, por NLP, porque o padrão sintático, linguístico, semântico do discurso também indica se a pessoa já tem modelos de NLP que tentam, pelos seus posts do Facebook, identificar se você está deprimido ou não. Aliás, o Facebook tem um modelo de previsão de suicídio dentro dele, né, baseado no que você posta, no que você curte, como que é o seu padrão de discurso. Eu acho que fazendo essa junção entre psicologia cognitiva e comportamental, a gente vai conseguir ter modelos melhores. Desculpa, Euclides. Não, Lilian, só para pontuar, para quem eventualmente não conhece o termo, NLP, Natural Language Processing, uma área da inteligência artificial que usa a linguagem natural. E nessa linha de biomarcadores também, é muito interessante, tem um seriado da Netflix chamado Biohackers, né? Aí a história é fictícia, né? Mas aí a mulher ela rouba a ideia, na verdade a mulher rouba a ideia de um cientista lá, né? E ela constrói um aplicativo que é estilo Tinder, só que é por biomarcadores, né? Então você tem o match pelos biomarcadores, né? Então, cara, é muito legal esse seriado, vale muito a pena depois dar uma assistida, né? E voltando aqui só ao tema de churn também, você tem a parte de e-mail marketing também, né? Então, você pode identificar esses perfis, como bem a professora Lilian falou, né? De que trazem maior renda, maior satisfação, enfim, estão mais engajados, né? E você pode segmentar os e-mails de acordo com esse tipo de perfil, né? Por exemplo, lá na comunidade, para ter engajamento com a galera que já está ali há mais de 6 meses sem acessar a plataforma, eu mando um e-mail para a galera voltar, né? Vem cá, assiste aqui com a gente. Lá na comunidade a gente não tem uma taxa contínua, né? Não é algo que o aluno paga ali mensalmente, né? Então é uma taxa única, né? Teoricamente, eu nem precisaria me preocupar com essa galera que está há mais de 6 meses, que eu não estou ganhando nada com aquilo, né? Não estou nem respondendo dúvida em nada. Mas a gente tenta engajar, né, o tempo todo. Então, quando o cara está lá sem assistir há muito tempo, a gente manda um e-mail para ele e ele volta para assistir os conteúdos, que a comunidade vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, essa parte de e-mail marketing também é fundamental, você fazer essa segmentação e tudo mais, e a retenção de churn, né? Isso é muito interessante também. Muito bem, então a gente passou aí pelos vários aspectos do churn por enquanto. Obviamente acho que tem muito mais, imagino. Deve ter bastante coisa para a gente explorar durante muito tempo ainda. Posso talvez pensar assim, vocês que são especialistas podiam me dizer, então, prever o churn pode ser uma coisa de estudar o comportamento? Tecnologia, a Internet of Behavior seria uma grande ferramenta para isso? Com certeza, acho que pelo menos é o que eu comecei a minha carreira no doutorado fazendo experimentos, sabe? E aí depois eu falei assim, gente, mas esses questionários, eles não pegam muita realidade, né? Vamos trabalhar com dados secundários, que é mais vida real, e com esses dados secundários a gente consegue uma realidade, que a gente chama de validade externa, né? Do que a pessoa vai fazer na vida real mesmo. E aí que eu vim parar aqui com vocês na questão de marketing digital, metadados e tal.
Eu acho que todas as empresas estão tentando fazer isso, pelo menos os meus clientes, meus alunos têm se preocupado grandemente com isso, mas eles ainda acham que é um problema de software, que é um problema de hardware, ou software, ou solução que vai dar pronto. A solução está no capital humano, entendeu? Nas pessoas, na expertise de negócios, né? Não vai ser um software, um data lake que vai resolver sua vida, não, tá? Correto. Muito bom, então acho que a gente pode fechar por aqui por hoje, já que falamos bastante no nosso tempo. Então, Tiago, o seu até logo. Opa, queria agradecer mais uma vez. Acho que as discussões foram muito relevantes e muito interessantes aqui, né? Queria deixar a dica aí para o pessoal, né, da Semana de Estatística e Pesquisa Operacional com R, do dia 20 a 30, né, evento gratuito, só assistir lá no YouTube, né? Fica à vontade, tamo junto. E Mestre Euclides vai estar lá também, vai ser dia 30, fechamento. Dia 30? Isso aí, boa, vai fechar com chave de ouro lá com a gente, muito bom, sensacional. Valeu. Grande Marcos. Bom, reforçar aí o trabalho fenomenal do Tiago. Um dos contatos que eu tive no LinkedIn foi justamente um dos primeiros contatos. Foi com o Tiago. Eu falei, que legal, olha só, tem uma galera, uma comunidade enorme aqui, que lida com estatística nas mais diversas áreas. Parabéns, você vai ver os frutos disso daqui a alguns anos. Se Deus quiser, isso vai melhorar bastante aí as nossas decisões baseadas em evidência. Pô, cara, o nome isso aí, a gente tem que torcer muito. Pô, vou ficar muito, muito, muito feliz se acontecer, se isso for significativo de fato. Pô. Vai acontecer. Agora, é um efeito defasado, né? A gente está trabalhando hoje, daqui a alguns anos a gente vai ver o resultado. Trabalho de formiguinha, né? Que o mestre Marcos Santos fala. Exatamente. O nome do paper que eu falei que traria aqui é um paper chamado Many Analysts, One Dataset, ou seja, vários analistas, uma base de dados, Making Transparent How Variations in Analytic Choices Affect Results, ou seja, como variações em escolhas analíticas afetam resultados. Ele foi publicado em 2018 em um artigo, em um periódico da área da psicologia. Tá bom? Foi um prazer estar novamente aqui com vocês. Marcos, obrigado. Nossa musa Lília. Eu queria agradecer também a parceria aqui, os episódios estão saindo muito legais e queria pedir para quem está ouvindo, assistindo a gente no YouTube, manda comentários, manda sugestão de pauta aqui, porque a gente daqui a pouco quer começar a convidar pessoas de fora, né, de nós quatro aqui para falar desse assunto. Se você tem uma ideia de pauta e gostaria de saber mais de um assunto, manda aí para a gente. Boa, vamos criar roteiros data-driven, né? Isso, manda aí pra gente no LinkedIn, no YouTube, a gente está aí nas redes e gostaria muito de ter esse feedback de vocês. Legal, gente, muito obrigado e até a próxima.